Graças a Deus, nós estamos de retorno aqui às nossas reuniões, aos nossos trabalhos, aos temas da doutrina, sempre alentadoras para os nossos espíritos, o que nos traz muita alegria a todos, indistintamente, né? Estou dando sequência aqui aos trabalhos os quais nós somos encarregados de, junto com o grupo amigo, fraterno da casa. Nós tivemos aqui uma incumbência passada pela nossa querida Ângela Telu com relação a trocarmos as nossas ideias e sempre ressaltando como estivéssemos em grupo, na nossa casa, né? Distanciados apenas pelos fatores próprios dos tempos atuais, mas ligados pela tecnologia, por essas reuniões online que vamos sempre desenvolvendo, né? Aprendendo, inclusive, né? Todos nós somos aprendizes. Mas a nossa querida Ângela Telu nos encarregou aqui de trocarmos ideias sobre a influência do Espiritismo no progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo, lá na parte terceira das leis morais, capítulo 8º. Capítulo 8º ele tem lei do progresso, e a lei do progresso tem vários itens. E o último item é exatamente essa questão da influência do Espiritismo no progresso. Esse item abrange alguns questionamentos que vão da questão 798 até a questão 802. Como é muito comum dentro do nosso ritmo de trabalho, nós fizemos aqui uma análise dessas questões que são muito importantes para o nosso raciocínio, para a nossa melhor visão espiritual, né? Porque está tudo na natureza, e na natureza tudo se encadeia, né? Porque tudo tende para a unidade, como diz Kardec. Nós partilhamos aqui, agora vamos compartilhar com as questões, as respostas. Evidentemente não vamos ler todas as respostas, mas basicamente assim os temas mais importantes. E com base nessas respostas dos espíritos da terceira revelação, nós fizemos um trabalho de pesquisa na Gênese e em obras póstumas que convergem para essa influência do Espiritismo no progresso. Interessante que o tema, né, esse item, ele fala da influência do Espiritismo no progresso, né? E logo a primeira questão que Kardec submete aos espíritos é de que se o Espiritismo se tornará crença comum. Ele fala em crença comum. E se marcará uma nova era na história da humanidade. E ele diz que porque está na natureza. Né? Natureza que nós tínhamos falado há pouco. Tudo se encadeia, tudo está dentro da unidade. E os espíritos, então, se vai ser uma crença comum ou vai ser partilhado como crença por apenas algumas pessoas, grupos isolados, né? Que ele vem dizer aqui que eles serão aqueles que assim permanecerem, a látere de tudo isso, serão os grupos insulados, né? E os espíritos, com aquelas verdades inconcussas que trazem do plano espiritual, nos informam de que elas se tornarão a crença geral e marcará uma nova era na humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, entretanto, que lutar contra grandes interesses, né? Interesses individuais, coletivos, contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, uma por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém,
fluir dos tempos, como ele vai se tornar a crença geral, aqueles que não se ajustarem, evidentemente, vão ficar insolados e se sentirão forçados a acompanhar a maioria. É uma dedução racional, lógico. Mas eu, quando vi isso aqui e vi um breve comentário de Allan Kardec, eu fiquei pensando assim, de muitas lá nos estudos lá na casa, antes dessa pandemia, de muitos questionamentos que surgiam, que se o espiritismo vai ser assim, digamos, a religião do futuro, se todos indistintamente se tornarão espíritas, né? E eu fiquei me lembrando do que se poderia, que tipo de entendimento nós poderíamos dar com essa crença geral. Essa crença geral é essa abrangência em que de cada país do nosso globo terrestre, seja onde for, no Oriente, no Ocidente, né? Norte a sul, leste a oeste, todas as latitudes, seremos todos espíritas. Mas o próprio Kardec, em obras posteriores que integram a codificação, ele nos traz uma orientação muito precisa, muito cabal, né? E a questão é assim, afinal de contas, o que é essa crença geral? Será essa transformação uníssona? Ou as ideias que de tempos em tempos, de geração em geração, as ideias espíritas vão se tornando, vão se configurando na humanidade? Então nós tiramos aqui algumas colocações muito rápidas a respeito da crença geral. E verificamos de que essa crença geral, se nós recorrermos lá a uma das obras da codificação, que é a obra do coração, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ali nós encontramos que essa crença geral é aquela que se assenta na vida futura. E por que é na vida futura, essa crença geral na vida futura? É porque ela é um elemento de progresso, evolução, progresso espiritual, né? Os mundos evoluem geologicamente, superficialmente, de superfície, às entranhas do solo, né? E há também essa modificação do espírito, seja individual, seja coletivo, né? São as entranhas da humanidade que surgem desse progresso espiritual. E, independente de ser elemento de progresso, ele estimula o espírito, porque fornece a ele coragem nas suas provas. E, concomitantemente, o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a vida futura, o que ela é? A meta da humanidade. Então, a meta da humanidade, dentro desse raciocínio que se chega, ela evidentemente comunga, é uma concomitância, uma convergência de crença geral. Por quê? Porque ela, a vida futura, abrange todas as máximas que Jesus nos trouxe aqui na Terra. Sem a vida futura, não haveria razão de ser de aplicação dos seus princípios morais. Aqueles que acham que Jesus se reportava à vida presente, quer dizer, só essa etapa, né, das nossas existências, ou eles são considerados incrédulos ou os insulados, conforme foi respondido aqui. Então, essa é uma questão interessante, muito racional. E fazendo um resumo dessa vida futura, a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo que ela mais não é do que o eixo do ensino moral de Jesus. Mostra-se de acordo com a justiça de Deus. Então, esse corolário do Evangelho segundo o Espiritismo, vinculado aqui à questão 798, ele nos traz assim
uma visão muito ampla do que é essa crença geral, não é? Evidentemente que se todo mundo se tornasse espírita, há que se observar as vias e meios, conforme Kardec explica nas suas obras póstumas e também na Gênese, né? Conservar os hábitos das pessoas, o seu clima, a sua maneira de viver, mas as ideias da doutrina espírita, elas vão se multiplicando. Evidentemente, atravessa-se gerações e gerações até chegar a essa harmonização. E o Espiritismo, quando chegou no século XIX, com Allan Kardec, já encontrara na humanidade em si um certo grau de evolução que ele poderia penetrar. E por isso vieram os espíritos da terceira revelação, sem nenhum comando humano, mas sim todas essas verdades que não foram trazidas para um melhor desenvolvimento nosso, né? E aí chega aquela ideia de que a época do cristianismo, na verdade o cristianismo tinha que destruir todas aquelas concepções antiquadas, lá remotas, do pretérito, das nossas épocas de primitivismo, das nossas épocas começamos a sair da caverna e entrar, né, numa relação mútua, cada um dentro do seu composto, né? E se o cristianismo veio para destruir, evidentemente que o espiritismo, dentro desse contexto, veio o quê? Edificar. E edificar com essas ideias novas que vão surgindo. Porque, na verdade, nada é fixo, a gente vê isso. Nada é, digamos assim, estável. Tudo tem a sua transitoriedade. Nosso próprio planeta que nós vivemos, se nós recordarmos os tempos imemoriais, quantas e quantas revoluções geológicas o planeta foi submetido e quantas marchas evolutivas nós tivemos ao longo dos nossos caminhos espirituais. Então, verificamos aí essa questão do questão 791. Vamos dando sequência e vemos agora o que foi questionado por Kardec com relação a 799. Indaga Kardec, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos dizem assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. A vida futura. Não sem razão. Kardec aborda a vida futura como na questão anterior, o eixo moral do ensinamento de Jesus. Então, a gente vai vendo, através desses questionamentos, que um se relaciona a uma questão anterior, um outro vai buscar uma solução racional, lógica em questões posteriores e no conjunto da obra, a gente sente, eu sempre gosto dessa palavra, a gente vê a convergência da doutrina espírita. Não há atos divergentes, há toda uma, está na natureza, como diz Kardec. Tudo se encadeia, tudo tende para a unidade, não é para a diversidade. Então, com relação a esse 799, ainda das nossas pesquisas lá na Gênese e em obras póstumas, para dar uma atualização do Livro dos Espíritos, porque essas últimas obras, elas são estudos aprofundados do Livro dos Espíritos, nós extraímos aqui alguns tópicos e nos permitimos trocar ideias com os irmãos assim, que a humanidade realmente tem progredido por realizações e inúmeros progressos. Nós vimos isso na nossa história. O homem com a sua inteligência, os homens com a sua inteligência, chegaram a resultados jamais alcançados com relação à ciência, com relação às artes, ao bem-estar material, primeiro plano. Resta, contudo, como diz lá Kardec, lá na Gênese, um imenso progresso a realizar. É aquele
de fazerem reinar entre si a caridade, os laços da verdadeira fraternidade, a solidariedade, que convergem para o quê? Para a segurança do bem-estar e destruindo a materialidade, tal como está lá no 799, destruindo o materialismo. Esse materialismo nós podemos fotografá-lo e dar como uma sinonímia, evidentemente, o orgulho, o egoísmo presente na humanidade. São chagas da humanidade, como diz também Emmanuel, no Consolador, né? E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em que Emmanuel colabora, falando sobre o egoísmo, que é uma das chagas da humanidade. Vamos ver agora o que nos contempla a questão 800. A questão 800 nos diz assim: não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Quer dizer, o Espiritismo existe, mas ele não estaria enfrentando a má vontade dos homens, como diz aqui, o apego às coisas materiais, as suas concepções, a negligência de conduta. Essa negligência ela vem de tempos áureos. Ou seja, hoje nós temos, inclusive, na própria nossa legislação do trabalho, determinadas irregularidades praticadas pelos empregados com negligência nas suas ações, má conduta, quando fogem àquela instrução, àquela regulamentação, tomam outras tantas medidas no seu interesse próprio. Isso tudo remonta e está dentro ainda do nosso primarismo, nós não conseguimos ainda extinguir tudo. E os espíritos então respondem dessa seguinte forma: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Há preciso persistência, consistência, através de várias e várias existências sucessivas, para que as modificações, as novidades mexam com o nosso psiquismo, né? A nossa maneira de sentir, de ver, de ouvir, principalmente de proceder e de ter o dever inalienável de cumprir consciencialmente os seus deveres de criatura humana e de cristão. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. A relação, os indivíduos se modificarem pouco a pouco com as ideias. Há algo correlato que está dentro da nossa evolução. É preciso que algumas gerações passem. E isso está a todas as luzes na obra de Kardec. O Espiritismo, para enfrentar toda essa situação, ele tem que aguardar algumas gerações, uma, duas, Kardec entra em 3 gerações. A gente pode até tirar um exemplo pequeno do século XIII, da Idade Medieval, até o final do século XVIII, início do século XIX, quando já houve, a contrário da própria criatura humana, houve sim um progresso da inteligência, um progresso mais abrangente das questões humanas, e foi aí que ensejou o retorno de Allan Kardec à Terra para dar alento, discípulo de Jesus, escolhido por Jesus em reunião nas comunidades puras da espiritualidade maior, a missão de Allan Kardec com relação a essa trajetória que ele traria aqui. Então, o que nós vimos aqui no comentário do questão 800, com base nessa resposta dos Espíritos, nós também acrescentamos aqui, com base na Gênese, nos sinais dos tempos, né? Que está lá na Gênese, nas páginas 403 e 404, capítulo 18, determinadas conotações que se fecham como um todo com relação a essa resposta. Ou seja, o progresso do Espiritismo não será alcançado devido às seguintes questões: crenças pueris dos homens, ideias e instituições antiquadas, resíduos de fases pretéritas remortas de certas épocas, lá de trás, quando nós estamos caminhando ainda, né? Suficientes para um estado pretérito, amorfo, sem conteúdo. Confrontados com o hoje, com a realidade atual, seriam um entrave no progresso. Com efeito, tudo é transitório à época em que vivemos.
Já não é inteligência, é preciso colocar um marco aí, que os homens necessitam, ela é necessária sim, mas sim elevar também concomitantemente o que é preciso elevar? Os sentimentos, cuja finalidade é destruir o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então, mais uma correlação atual, tomando Gênese e obras póstumas, com relação ao livro dos Espíritos, que é o nosso livro máter, é a nossa Bíblia. Aliás, a Bíblia enseja todo um progresso que o Espiritismo coloca aqui nessa obra inicial de Allan Kardec. Vamos agora à questão, a penúltima questão, que é muito interessante. Esses aspectos todos que nós já ultrapassamos ensejam um questionamento muito racional e Kardec vai seguindo aquela linha, né, de questionamentos para que haja um ordenamento também nas respostas, elas sejam coerentes, né? Então, a questão 801 é assim: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Antes de ver a resposta, nós já, em função do que nós já lemos, a gente já tem um raciocínio dentro da doutrina. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Se não ensinou lá atrás, é porque ainda nós não estávamos com o nosso entendimento voltado para captar as novas ideias que sempre surgem. Ideias que o Espiritismo vem edificar. E vem edificar em terra firme, não em areia movediça, porque areia movediça não é o fermento. O fermento está dentro da terra firme. E é por isso que o Espiritismo aí se edifica, constrói. Lembramos até da parábola do fermento que nós fizemos em uma determinada reunião aí, que foi pedida pela nossa querida Maria Helena, né? Num dos momentos de homenagem à nossa casa. Então, vamos ver o que os Espíritos respondem aí com relação ao 801. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Mais lógica do que essa é impossível. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram. Olha só, muitas coisas foram ensinadas que os homens não compreenderam e adulteraram. Então, é preciso que haja, dentro dessas novas ideias, uma receptividade mental, de inteligência, de sentimento, ou seja, inteligência e moralidade, para poder captar, entender e dar seguimento. Sem o que há um entrave, há uma marcha. Não obedece à marcha ascensional. E o que fizemos nesse comentário da questão 801? Nós fomos buscar a seguinte explicação também. O progresso da humanidade, ele é lento, é gradual, nós sabemos. Em função de quê? Da nossa inferioridade. Há em curso, no momento, e todos nós sabemos, acompanhando a doutrina, as suas obras, a codificação, as obras que vêm sequenciais, a codificação, inúmeras obras que não seguem essa codificação e pela facilidade de impressão, dá um tumulto. Então é preciso que quem está na doutrina se volte para a doutrina codificada, que Kardec trouxe, assessorado pelos Espíritos da Revelação. Então, há esse comentário, que o progresso da humanidade é lento, gradual, em função da nossa inferioridade. Mas há em curso um movimento universal a operar-se no sentido de progresso moral. Já à época de Jesus, lembramos-nos de que ele nos falava por parábolas. Olha, tudo tem o seu momento. Lá também. E as crianças éramos nós. O alimento que ele nos trazia,
Não eram aquelas conclusões mais elevadas do nosso progresso espiritual, porque nós não tínhamos ainda entendimento para aquilo. Era uma conversação de um pai para com criança. Era essa a tônica da nossa época, né? Ele falava por parar para quê? Para não ofuscar o nosso entendimento geral, para que não houvesse muita confusão, e aí é que nós estaríamos desatados por inteiro, né? Tudo segue uma ordem normal, condicionada ao progresso espiritual dos homens, que é lento, gradual. E aí nós colocamos aqui uma inteligência e moralidade. O que é isso aí, inteligência e moralidade? Inteligência nem sempre constitui o penhor da moralidade. E o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso das faculdades. O livro dos Espíritos nos fala dos povos, das civilizações muito inteligentes, mas que se tornaram civilizações subversivas, guerreiras. Então, não é sozinha a inteligência, é preciso um outro poder moderador. E esse poder moderador é a moralidade, não uma moralidade isolada, que pode ser incapaz. Mas a reunião das duas, inteligência, moralidade, é necessária para ter o quê? Uma preponderância legítima, termo que Kardec usa na Gênese. Pelas suas luzes e pela sua justiça. E aí, nesse ponto, quando nós lemos isso, nós recorremos às obras póstumas, onde Kardec faz um estudo sobre a aristocracia, né? Que vem lá do grego, né? Aristos o melhor e Kratos o poder dos melhores. E Kardec então acena dizendo que essa aristocracia da inteligência e da moralidade vai ser o reinado do bem na Terra. Como um bom direito, todos nós somos submetidos à lei, né? É lei para tudo quanto é lugar. E há um bom direito aí. Esse bom direito é o Evangelho na sua, digamos assim, luminosidade, na sua, como fala a nossa querida mentora, as pegadas de Jesus são luminíferas. Então, como bom direito, podemos considerar o Espiritismo um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, ou seja, a aristocracia intelecto-moral. E por último, nós vamos então fechar aqui o nosso trabalho com relação à questão 802, que diz assim: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso na humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio das manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetra até nos mais incrédulos. E os espíritos dizem assim: desejarias milagres, mas Deus os espalha e amancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Isso nós vamos ver bem sintetizado, os exemplos que nós conseguimos extrair aqui para enfatizar essa resposta. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. E aí nós fomos buscar alguns sinais muito evidentes dessa resposta aqui. Ou seja, a época de Jesus, quando ele fazia os chamados milagres, entre aspas, ele deixava seus próprios discípulos assim naquela expectativa do porquê Jesus assim procedia, e eles não faziam a mesma coisa. Um exemplo está lá naquele capítulo 7 de Boa Nova, que é a luta contra o mal. Nós fizemos aqui uma síntese dos seguintes questionamentos que Tadeu, que eram os discípulos mais ensimesmados com relação a essa tese, Tadeu questiona Jesus. Então, ele, certo dia, foi levado a Tadeu, quando Jesus não estava Tadeu em determinada localidade,
foi levada a ele uma demente, para que ele, Tadeu, anulasse a atuação nefasta dos espíritos perturbadores. Apesar de toda a boa vontade e todo o empenho de Tadeu, ele não modificou a situação. Na noite seguinte, Jesus presente é que o espírito foi afastado. Tadeu ficou ensimesmado. E o que ele, então, indagou de Jesus? Por que ele, Jesus, não transmitia aos seus discípulos automaticamente o poder de expulsar os demônios? Ora, se Jesus podia, eles eram os discípulos, estavam sempre com Jesus, porque isso também não era também facultado a eles essa tarefa. E se para Jesus era tão fácil, por que motivo o mestre não convocava a aproximação dos adversários da luz a fim de serem todos convertidos ao reino de Deus? Aí já não é mais a coisa da individualidade, é juntar todo mundo, Jesus presente, os orientava, os doutrinava, os iluminava, acabou o reinado do mal na terra. E aí Jesus simplesmente responde a Tadeu: Tadeu, qual é o objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu respondeu: procuro realizar o reino de Deus no coração. E aí Jesus disse: e por que reclamas no adversário em primeiro lugar? A responsabilidade nossa, individual perante o todo. Tadeu indaga: mas não seria justo, replicou, convocar todos os gênios do mal para que se convertessem às verdades dos céus? E aí Jesus diz assim: mas por que motivo Deus assim não procede? Isso está lá, na Boa Nova, lá do Humberto de Campos, né? Então Jesus continuando diz assim: teríamos nós, Jesus dizendo, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que a do seu coração paternal. Deus não abandona suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos, a renovação moral dos seus filhos ingratos. Suas leis estão disseminadas em todas as latitudes do orbe planetário para serem cumpridas. Compete-nos trazê-las aos nossos corações. Então, pesquisa mais pesquisa mais racional do que essa, em função dos milagres, de constatar, de acreditar ou não, está dentro de nós, da nossa evolução, da nossa visão, não é? E queríamos então fechar o assunto, os questionamentos, com uma experiência que nós fizemos aqui, extraída dos sinais dos tempos, lá da Gênesis. São poucos itens e que nós, dentro do tempo, já encerramos os estudos desse momento aqui. O Espiritismo não cria, né, a renovação social, porque é a influência do Espírito perante a humanidade. Ele não é o Espiritismo que vai criar a renovação social, mas sim o que, através dos nossos esforços, das gerações, do progresso da humanidade, é a madureza da humanidade é que fará essa renovação. Uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, o poder moralizador, né? Poder moral, concomitantemente ao intelectual, em função de suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange o todo do mundo de que nós vivemos, de que nós necessitamos desses esclarecimentos. O Espiritismo é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso é que ele é contemporâneo desse movimento, visto que os tempos são chegados. O momento é adequado. Lá atrás, as dificuldades seriam intransponíveis, mas no momento é adequado para que haja esse progresso. Se viesse mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Está aqui. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra receptividade, ou seja, encontra preparado o terreno para recebê-lo e edificá-lo, conforme nós já vimos lá.
O cristianismo tinha que destruir. Ele, o espiritismo, veio edificar. Ainda grande número de retardatários, ou seja, os insulados, que está lá na questão 798. Mas que nada podem contra a onda que se alteia, que se eleva. Será a luta da estagnação contra o progresso, a criatura contra a vontade do Criador. Então, nós fechamos aqui o nosso estudo com relação a essas questões, com base em Kardec, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, e ficamos muito felizes com esses resultados, porque é a doutrina em si mesmo, né? Que nos traz esse alento, esse aporte, essa coragem, esse elemento de progresso. Agradecemos a todos, fazemos aqui a nossa prece a Deus, para que todos estamos empenhados nessa atividade que é nossa, que é individual, passando para o coletivo, para o grupo, para a família, para a humanidade, porque todos estamos juntos, todos estamos voltados para esses estudos que nos trazem coragem, que nos trazem elemento de progresso. Graças a Deus e até uma próxima oportunidade, que assim seja.